Explore a fascinante desaceleração da rotação da Terra. Neste vídeo, revelamos como esse fenômeno altera a duração dos dias e impacta o futuro do nosso planeta e da vida como a conhecemos. Desde a formação do planeta, os dias têm se tornado cada vez mais longos. Uma mudança silenciosa que nos faz refletir sobre a nossa própria existência e sobre o fluxo imparável do tempo neste universo. A rotação da Terra molda mais que o tempo, define o clima e os ciclos vitais. Dos ventos às marés, cada ser vivo pulsa no ritmo desse giro lento, essencial para o equilíbrio da vida em todo o planeta. Cientistas confirmam que a rotação desacelera há milhões de anos, com variações. Esse fenômeno revela como o ritmo do mundo se altera, moldando a história geológica e a física de todo o nosso planeta. Registros históricos revelam que eventos climáticos extremos, desastres naturais de grande escala e até mesmo a vida humana em suas mais diversas formas são profundamente impactados e transformados. Diante desta força invisível, o futuro exige resiliência. Enquanto o planeta desacelera, somos instigados a repensar nossa conexão com o tempo e a natureza, em busca de um equilíbrio que nos proteja. Essa transformação do tempo é um lembrete da relação entre a natureza e a civilização ao longo da história da Terra. Vamos analisar a influência da Lua. A influência da Lua gera marés que desaceleram a rotação terrestre. Essa poderosa interação orbital é a chave para compreendermos a extensão gradual dos dias e o impacto no futuro de todo o nosso mundo. Como os registros históricos mostram, a fricção causada pelas marés tem prolongado os dias em cerca de 1,7 milissegundos por século. A força gravitacional da Lua gera as marés que freiam o giro da Terra. Essa dinâmica orbital é fundamental para compreendermos a expansão dos dias e as mudanças no ritmo da vida em todo o nosso mundo. A agricultura sempre foi moldada pelas estações, fenômeno ligado ao giro da Terra. Entender esse fluxo é essencial para o plantio e a segurança alimentar de toda a nossa civilização no futuro próximo. Eventos climáticos extremos têm se intensificado. Estudos sugerem que alterações na duração do dia podem estar ligadas a mudanças climáticas, oferecendo um vislumbre do futuro do nosso clima. Pesquisadores mapeiam como essa lentidão impacta ecossistemas e sociedades. Alguns defendem que a desaceleração teve um papel crucial na própria evolução das espécies ao longo da história. Relatos sugerem que tais fenômenos foram observados desde a antiguidade. Eles moldaram crenças e culturas, tornando a rotação terrestre um tema central para entender a trajetória humana. Essas interações nos convidam a meditar sobre o papel da natureza em nossas vidas. Ao longo das eras, a relação Terra-Lua esculpiu a biosfera, deixando marcas desde o tempo dos dinossauros. Na era Mesozoica, o cenário era distinto. Registros fósseis indicam que os dinossauros viviam sob ciclos de luz diferentes, o que impactava diretamente seus hábitos e nichos ecológicos. Naquela época, a duração dos dias estava em plena transformação. Isso alterava a dinâmica climática, forçando a fauna e a flora a se adaptarem a um mundo em constante ajuste de velocidade. Curiosamente, alguns estudos indicam que em certos períodos a rotação oscilou. Isso permitiu que novas formas de vida emergissem, aproveitando as mudanças na oferta de luz e temperatura. A fossilização de plantas nos dá pistas valiosas. À medida que o dia se alongava, a fotossíntese encontrava novos ritmos, permitindo que espécies vegetais prosperassem de maneiras inéditas. Geólogos analisam rochas antigas para decifrar o clima do passado. Essas amostras revelam a composição atmosférica e como o calor era distribuído em um planeta que girava mais depressa. Os padrões climáticos mudaram gradualmente, criando e destruindo habitats. As adaptações foram a única via para a sobrevivência em um ambiente onde o tempo nunca era exatamente o mesmo. Os dinossauros eram particularmente sensíveis a essas variações. A duração do dia e a intensidade da luz solar definiam o sucesso de suas migrações e de seus complexos rituais de caça. A lua também influenciava o comportamento animal além das marés.
Noites com durações distintas afetavam a reprodução e o forrageamento, moldando a seleção natural de forma implacável. Historiadores e cientistas dialogam para entender a luz e a escuridão na evolução. Essa parceria traz novas percepções sobre como a vida se adaptou aos ciclos astronômicos do nosso sistema. Pesquisadores de todo o mundo compartilham descobertas sobre esses mistérios. Os ciclos naturais, regidos pelos astros, continuam a ser o motor da biodiversidade que observamos hoje em dia. A história da vida está ligada a fenômenos astronômicos. Cada descoberta nos aproxima da compreensão da complexa tapeçaria natural, revelando a interdependência entre o céu e a nossa Terra. Essa conexão nos faz refletir sobre a continuidade e a fragilidade da vida. A Lua, que moldou os dias do passado, continua a influenciar o destino de milhões de seres vivos no presente. Entender esses padrões nos convida a projetar o futuro. Como as próximas gerações se relacionarão com o satélite natural, a narrativa da Terra e da Lua está em constante e lenta evolução. Quais mistérios o futuro nos reserva? O que o passado pode nos ensinar sobre a sobrevivência? A desaceleração nos obriga a imaginar um mundo onde a contagem do tempo será muito diferente. Projeções indicam que em milhões de anos, um dia poderá ter 25 horas. Essa hora adicional mudaria tudo, como a biologia humana e animal se ajustaria a esse novo ciclo de luz e sombra. A flora e a fauna evoluiriam sob novas condições. A fotossíntese teria períodos mais longos e os animais noturnos enfrentariam desafios ou oportunidades inéditas em sua busca por comida. Podemos visualizar essa transformação climática profunda. Temperaturas globais seriam afetadas pela exposição prolongada ao Sol, alterando ventos e correntes oceânicas em escala planetária. O que a ciência diz sobre essa realidade futura? Registros antigos mostram que a vida é resiliente a mudanças bruscas, mas a escala dessa transformação temporal é um desafio sem precedentes. Pesquisadores debatem se veríamos o surgimento de novas espécies ou a extinção de outras. A capacidade de adaptação biológica será testada ao limite em um mundo que gira cada vez menos. Além da biologia, as mudanças sociais seriam inevitáveis. As comunidades precisariam reorganizar cidades e infraestruturas para lidar com períodos de luz solar e escuridão mais extensos. As tradições culturais e as rotinas de trabalho teriam que se ajustar. Como seriam divididos os turnos de descanso em um dia de 25 horas, a economia global precisaria de um novo calendário. Ao longo dos séculos, as relações humanas seriam testadas por essa nova contagem. O ser humano é mestre em se adaptar, mas o ajuste psicológico ao novo ritmo circadiano seria profundo. Relatos históricos reforçam nossa resiliência. Em um futuro de dias longos, o homem encontraria meios de prosperar, talvez criando tecnologias para mitigar os efeitos da luz prolongada. Ainda restam segredos sobre o papel exato da Lua nesse freio orbital. O que mais podemos aprender com a observação espacial? A ciência busca respostas para prever o impacto com precisão. Ao refletirmos sobre nosso lugar no cosmos, surge a questão como será a vida sob um novo padrão. A harmonia entre o tempo biológico e o tempo astronômico é a base da nossa sanidade. A cultura humana seria impactada em sua essência. O ritmo frenético da modernidade teria que encarar a expansão das horas, possivelmente alterando nossa percepção de urgência e lazer. Tradições milenares, festivais e rituais religiosos baseados no Sol e na Lua seriam recalibrados. Novas celebrações poderiam surgir para marcar os novos marcos temporais do nosso planeta. Antropólogos estudam como sociedades antigas se ajustaram a ciclos naturais. Essas lições do passado são ferramentas valiosas para prepararmos a civilização para as mudanças que virão. Seríamos capazes de aplicar esse conhecimento agora? Enquanto o planeta desacelera, o mundo moderno parece acelerar, criando um conflito entre o tempo da natureza e o tempo tecnológico. Comunidades já sentem os efeitos das mudanças climáticas globais. A velocidade das cidades contrasta com o freio geológico, gerando tensões que moldarão o planejamento urbano do futuro. Como moldaremos o amanhã quando o tempo parece se expandir?
A busca por respostas envolve ciência, filosofia e uma profunda observação dos fenômenos que regem o nosso sistema solar. A desaceleração da Terra é uma prova de que nada no universo é permanente. A estabilidade que percebemos é apenas uma ilusão de ótica causada pela brevidade da nossa escala de vida. Cada segundo adicionado ao dia ao longo dos milênios é um degrau na evolução geológica. O planeta respira em um ritmo cada vez mais lento, ditando as regras para todos os seus habitantes. O estudo do paleomagnetismo e de sedimentos oceânicos confirma essa tendência. A Terra de bilhões de anos atrás girava tão rápido que os dias duravam menos de 10 horas de duração total. Imagine um mundo onde o Sol nasce e se põe em poucas horas. Essa era a realidade primitiva. A Lua, então mais próxima, exercia uma força ainda mais brutal sobre a rotação do nosso mundo. Com o tempo, a Lua se afastou e a Terra relaxou seu giro. Esse distanciamento continua ocorrendo a uma taxa de poucos centímetros por ano, enfraquecendo o laço, mas mantendo o freio. Com o tempo, a Lua se afastou e a Terra relaxou seu giro. Esse distanciamento continua ocorrendo a uma taxa de poucos centímetros por ano, enfraquecendo o laço, mas mantendo o freio. A física por trás desse fenômeno é a conservação do momento angular. Enquanto a Terra perde velocidade, a Lua ganha energia e se afasta em uma troca coreografada pelas leis do cosmos. Para nós, milissegundos parecem irrelevantes, mas para a história da Terra, eles representam a diferença entre desertos e florestas, entre a sobrevivência e a extinção de grandes linhagens. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de entender esses ciclos. A resiliência não é apenas sobreviver, mas prosperar em harmonia com as mudanças inevitáveis do universo. Enquanto olhamos para as estrelas, percebemos que nosso relógio é governado por forças gigantescas. A gravidade é a maestrina dessa sinfonia que alonga as nossas tardes e nossas noites. A reflexão sobre o tempo nos torna mais conscientes da nossa brevidade. Somos passageiros em um mundo que está mudando seu passo, convidando-nos a valorizar cada segundo do presente. A ciência continuará a monitorar cada oscilação do giro terrestre. Relógios atômicos hoje já precisam de ajustes ocasionais para se manterem sincronizados com a rotação real do planeta. Essa necessidade de segundos bissextos é a prova tangível de que o fenômeno é real e atual. A tecnologia humana tenta acompanhar um ritmo que é ditado pelas marés e pelo espaço. Este vídeo termina com um convite: observe o pôr do sol e sinta a Terra girar. O tempo está se expandindo e, com ele, nossa chance de entender o fascinante destino do nosso lar.